Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 26, começamos mais uma live, essa terça-feira, com o propósito de instruir os irmãos na continuidade do livro de Romanos. Todos os que estão comigo já aí, cada irmão aí já está entrando uma galera aí. Eu quero saudar você aí que está chegando agora. Lembre, se você puder, no seu alcance, só tocar aí no botão compartilhar. Você vai compartilhar essa mensagem com muita gente. Conto com a sua presença. Entrou? Compartilhou? Manda esse coração aí que está subindo aí na sua tela. Manda um coraçãozinho aí. A gente identifica que está batendo aí o coração também com a conexão do Evangelho. Hoje eu dou continuidade aqui à última parte do capítulo 3 do livro de Romanos. O livro de Romanos, como eu já venho abordando, né? É um livro que faz a mente crescer no Evangelho. Então, se você está a fim de aprofundar a sua consciência na compreensão do significado do Evangelho, você está no lugar certo. Você se sentirá bem abrigado, bem agasalhado. Tá bom? É um privilégio gigante, poder comunicar alguma coisa que dá esperança que há em vós, né? Regiane aí, que acabou de entrar agora, já mando a paz para você, Regi. Estou agradecido aí por esses dias todos, você poder estar entrando aí na live. Que Deus te abençoe você, a sua filha, seu filho, seu esposo, querido irmão Anselmo, Venâncio. Grande abraço, irmãos Anselmo, minha esposa Gislene. Os demais que vai entrar aqui, vai assistir depois também. O Thiago Bittencourt acabou de entrar aí também. Ele subiu o like aí. Tem outro ali, uma outra mulher que eu não tô reconhecendo. Acho que eu estou enxergando pouco. Estou enxergando pouco. Mas eu vou orar com você, tá bom? Eu tô assim, eu tô no estilo diferente, tô barbudo assim, fazendo bem diferente. Eu tô aproveitando porque eu tô de quarentena. O barbeiro aqui perto de casa não tá querendo trabalhar. Pai, obrigado pelo seu espírito que trabalha a nossa vida. Nesse dia de hoje, uma vez mais pedimos que abra a porta da palavra, para que sejamos capazes de, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Que a consciência seja aprofundada na direção a Deus, na busca pela reconciliação e pela paz. Pedimos que a sua graça salvadora alcance nossos corações, dê o norte na nossa alma, nos impacta com a verdade da fé, direcionando a nossa compreensão no significado da reconciliação, do perdão e do amor. Abençoe cada irmão que poder compartilhar essa live, os que vai assistir agora, essa galera do bem, Pai. Eu dou graça. Peço que seja conosco em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se estiver entrando aí, irmã Regiane, a paz do Senhor Jesus, lá no comentário embaixo. Os que eu não vi o nome aí, quiser colocar o comentário aí, depois eu faço um agradecimento especial a vocês. Então, você que puder aí, como eu já pedi, quiser, compartilhe essa mensagem aí. Deixe de compartilhar não. Também só se você quiser. Tá bom? Capítulo 3 do livro de Romanos, versículo 21, nós vamos falar sobre a justificação pela fé. Como se dá a justificação? Qual é a base da justificação? Quem é o seu agente? E como receber ela? É a Fran, né? Tá. O Diácono Gustavo e a Francilene, sua esposa. Olha só, Deus abençoe. Grande abraço. Ela mesmo, né? Ela mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, né, Gustavo? Tô olhando a fotinha bem pequenininha ali, olha. Olha, recebi um coração aí, ó. Deus abençoe. Deus abençoe, né? Capítulo 3 de Romanos, versículo 21, diz assim. Eu estou aqui com a minha réplica aqui. Está me acompanhando aqui a minha réplica aqui. Muita alegria que eu recebi isso aqui, então quero deixar todas as lives que eu fizer aqui
na minha mesinha aqui, eu vou fazer e vou colocar essa pecinha aqui, tá bom? Diz assim, versículo 21 a 31. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo, versículo 24, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 27, conclusão do assunto, do capítulo 3. Onde, pois, está a vanglória? É excluída. Por qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas pelo princípio da fé. Concluímos, versículo 28, pois que o homem é justificado pela fé. Essa é a conclusão de Paulo, direta conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem a obra da lei. Deus é Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Certo? Se você aí já se agasalhou em algum cantinho aí, sentou, pegou seu celular, tomou seu copo d'água, foi no banheiro aí, né? Agora a gente começa aqui. Eu agradeço a igreja da Belmira, Maria, os irmãos estão sempre comigo, os irmãos estão sempre podendo vir na live, mesmo que seja pequena quantidade, mas estou sempre contente aí. Quero deixar a minha participação através da que tenho acesso ao Facebook, através dos ensinamentos. E também vai ficar como legado lá no meu Facebook, para em qualquer tempo os irmãos ir lá, voltar e ver tudo que eu estou tratando, desde o livro de Efésios até aqui. Tá bom? Agora vamos para cá. Nós começamos o capítulo de número 3, Paulo tratando sobre as vantagens. Qual é a vantagem do judeu? Falou das vantagens e dos privilégios que Israel tinha. E agora, esse mesmo Paulo que começou assim, ele conclui, deixando bem claro o motivo de gloriar-se do judeu, o seu apegamento, aquilo que eles usavam como fundamento, como base, que era a base de sua fé, o seu fundamento. É como se ele conclui aqui, como tratamos a partir do capítulo número 2, ele em nenhum momento se retratou em relação a tratar que a justiça se dá pela fé. E nós chegamos no capítulo número 3 aqui, ele concluindo no versículo 28 a 29. Concluindo, ou de fato afirmo dessa maneira, que a justificação se dá pela fé, anulando assim toda a ritualidade. Antes de chegar até isso, a gente temos aqui os versos de número 21. O versículo de número 21 tem muito a ver. Quem acompanhou aí, ou se não acompanhou, volte lá, volte no meu Facebook, depois que acabar essa live, tá? E olhe lá a primeira introdução do livro de Romanos, onde a gente falou que da justiça de Deus que se manifestou. No capítulo 1, versículo 17, tratando-se que manifestou a justiça de Deus. Da manifestação da justiça de Deus. Como se manifestou. Ele volta a tratar aqui
do elemento crucial da nossa fé, da cruz, que é o palco, é o cenário pela onde se manifestou a justiça de Deus. Exatamente, nós vamos chegar já já aqui, já já, estou chegando lá. Agora ele vem no versículo 21 e diz: agora, porém, se manifestou sem a lei. Observe esse detalhe. Agora, porém, se manifestou sem a lei. O que é a lei de Israel? O que se dá na lei? A lei, desde o Êxodo, capítulo 19, a exato capítulo de número 20, foi entregue as 2 tábuas da lei a Moisés, que eram as palavras de Deus que guiariam o povo de Israel no seu caminho, a forma deles se relacionarem com Deus, se tornando assim a maneira justa de Deus tratar com eles. Agora nós temos aqui, no verso de número 21, dizendo da manifestação da justiça de Deus. Que essa justiça se manifesta, ela é recebida, ela se dá, mas segundo Paulo aqui, sem a lei, sem os mandamentos, sem a obrigatoriedade do ritualismo da lei, da obrigatoriedade do cerimonialismo da lei, de seguir aquelas regras. Se manifestou sem a lei. E é assim que ele começa. Se você é crente, se você confia em Jesus, essa palavra aqui tem que ser exatamente o que vem sanar dentro da gente. Ou é Cristo ou ainda não é Cristo. Porque quem tomou, quem experimentou desta água, não pode ter mais sede. Não pode ter mais dúvida sobre o que crer. Por isso que a justiça de Deus se manifesta aqui, segundo Paulo, essa igreja, sem a lei. Sem a lei dada a Israel mesmo. Nós vamos concluir aqui que ele está falando que você tem que jogar fora a lei. Ele vai concluir lá no versículo 31. Depois a gente chega lá. Se manifestou ou vestiu a carne humana, se revelou, se tornou homem, a justiça de Deus, mas sem a lei. A justiça de Deus tendo o testemunho. Presta atenção aqui. A justiça de Deus se manifesta sem a lei, versículo 21, mas tem 2 testemunhos aqui. A justiça de Deus tendo o testemunho da lei e dos profetas. Em todas as cartas, inclusive na carta de Gálatas, você vai encontrar Paulo tratando exatamente o lugar da lei. Quando se lê no Novo Testamento, você vai ver que a lei e a graça, elas profetizaram até os dias de João. A lei se falou-se até o cumprimento da lei. Quando se manifesta Jesus, se manifesta o cumprimento da lei. A lei agora, que segundo Paulo tratava em Gálatas como aio, que era capaz, que era a ideia dos homens que cuidavam das crianças, até que se tornasse adulto para poder reivindicar o seu direito na sociedade, seria rei, seria proprietário, dono de terra, tudo, os aios, tutores. Então, em relação ao povo de Israel, a lei serviu a eles apenas como aio, até uma idade. Agora, quando chegar o evangelho, quando o evangelho chega, a lei perde seu trabalho ali, se cumpriu o seu ministério. Seria mais ou menos a frase, como João Batista responde assim, olha, eu não sou o Messias, quem buscais? Ou, para isso eu vim, para preparar o caminho. Assim que Jesus se manifestou, ele até pergunta isso, agora já descansa em paz. Esta é a realidade. Cada um tem a sua função, a lei. Jesus, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Se manifesta sem a lei. Sem a obrigatoriedade do ritualismo, da cerimônia da lei. Mas ela tem 2 testemunhos aqui, a lei e os profetas. Eu tratei na carta de Efésios lá e falei exatamente dos 2 fundamentos, a lei e os profetas. Na transfiguração de Jesus, nós temos 2 referências exatamente sobre isso. Elias e Moisés. Elias representando os profetas, a profecia, e Moisés representando a lei, que são os 2 pilares. São os 2 fundamentos. Agora se manifesta a justiça de Deus sem a lei, mas tomando ou dando testemunho dessa justiça de Deus 2 elementos, que é a lei e os profetas. A lei e os profetas agora dá testemunho da justiça de Deus. É exatamente isso que ele está tratando aqui. Agora, porém, se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho, sendo confirmado pelo testemunho da lei e pelo testemunho dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que têm fé,
todos os que creem. Então, isto é, e ele no versículo 22 ele deixa bem claro que esta manifestação é Jesus Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. O que Deus oferece por intermédio de Jesus. Sobre todos, para todos, para todos. Não é só para o povo de Israel. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Então, para todos e sobre todos os que creem. Não é os que não creem? Não, não. O evangelho nunca foi para os que não creem. Quando Jesus designa os seus apóstolos, seus discípulos pelo mundo, ide pelo mundo todo, pregai, batizem, os que creem se batizam. Quem crê e for batizado será salvo. Ele não diz, é obrigatório a crer. Não, ele diz, se crê. Por isso que é o evangelho. Não crer, nós não. A minha missão, a missão de qualquer um de nós não é fazer ninguém crer. Nossa missão é pregar. Nossa missão é pregar a palavra de Deus. Se a gente passar além disso, não está seguindo, está fazendo com que o evangelho não tem necessidade. Então, não há distinção, tanto o povo judeu quanto os gentios aqui. Todos, pois, pecaram. Olha o versículo 23, que é o momento aqui que nós estamos chegando aqui, o assunto que eu quero tratar aqui. Do 23, vou tratar até exatamente até o 26. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, até aqui, a gente já vinha tratando de uma coisa. Uma das coisas que a gente já vinha tratando aqui. Qual era essa coisa? Simples. A salvação pela fé, que se recebe através de Jesus Cristo. Agora todos pecaram. Até aqui Paulo vem tratando sobre judeus e gentios, deixando bem claro que Deus colocou todos, que nós tratamos na parte na aula passada aqui, no encontro passado aqui. Pois todos somos, aí ele vai tratar a relação a ele, nós, a partir do versículo número 9, lista 7 textos do Antigo Testamento, deixando bem claro que todos estão de igual forma debaixo do pecado. Agora, todos pecaram. Esse todos aqui implica, olha, e agora, porém, se manifestou a justiça de Deus. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Se manifestou sem lei, mas tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus. Para todos e sobre todos os que creem. Tanto para judeu quanto para gentios. Pois, aí chega no versículo 23. Todos pecaram. E todos, isso não é só o judeu. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem dessa justiça. Todos carecem dessa justiça. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Nós vemos ouvindo falar sobre a graça de Deus há muito tempo. Mas como a gente entende melhor a palavra graça? Graça entendemos como charis, que é a palavra grega, né? Charis, ou dons. Graça, favor imerecido. Mas o que é a graça de Deus? Ou sendo justificado gratuitamente pela sua graça. A graça é dado o amor de Deus. Dado a encarnação do seu Filho. A graça é isso, o amor de Deus, a encarnação do seu Filho, o sofrimento de Jesus e a tolerância de Deus para com cada um. Quem quiser fazer transmissão comigo, eu não faço não. Não posso não, tá? É a irmã Selma, né, que está querendo fazer uma transmissão aí juntamente. Pai do Senhor Jesus, irmã, a transmissão eu não consigo dividir não, mas me acompanha aí, depois a gente fala, tá bom? Me acompanha por aí, tá bom? Deus abençoe. Satisfação ter a senhora aqui, tá? Tô te devendo aí na casa da senhora e eu vou chegar aí, tá bom? Só ter um pouquinho mais de paciência comigo. Olha só. Isto é a justiça de Deus. Agora a gente vai tratar, pois todos pecaram, judeus e gentios, e todos estão destituídos da glória de Deus. Agora versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. O que é a graça? A graça é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. A graça é o perdão de Deus. A graça é o Deus reconciliador. E após tratar sobre a graça aqui, Paulo vai usar 3 palavras aqui. Que deve estar aí. Se você abrir sua Bíblia e anotar, vai ter 3 palavras aqui, ó. Sendo justificado gratuitamente.
Opa, parece que eu vi a foto da Shirley aí, hein? Olha, se for a Shirley, tá muito contente, hein? Shirley, tive o privilégio de pastoreá-la em 2008, 2009 e 10, hein? Satisfação total, hein? Tô alegre com isso. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Que a graça, como tratamos, é o amor de Deus, a encarnação do Filho de Deus, Deus buscando a reconciliação, Deus vestindo a carne humana e vindo até o homem, Deus se humilhando. Isto é graça, isto é graça. Olha, a doutora, pastora Sônia, lá do Rio de Janeiro, advogada também, muito obrigado, Deus abençoe. Igreja Luz do Mundo, daqui a pouco tem a live da igreja dela lá também, tá bom? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, que é o amor de Deus, Deus amando, Deus se humilhando, Deus se reconciliando com o homem, Deus perdoando o homem. Paulo, ao tratar da graça, ele fala, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aí ele coloca 3 palavrinhas aqui. A primeira dela aparece como redenção. A palavra redenção, ou perdão de pecados, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente porque partiu de Deus a reconciliação, o amor de Deus, Deus se humilhando em direção ao homem, não foi exatamente isso. O Deus encarnando. Lembra o Deus se humilhando? Filipenses, capítulo 2, versículo número 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no nosso Senhor Jesus. Que sendo em forma de Deus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou, a palavra humilhou a si mesmo. Assumiu a forma de homem e quando encontrado na forma de homem foi obediente até a morte de cruz. Pastor Maurício que acabou de entrar, ele e a Fran também. Bom, Deus abençoe o senhor. Deus se humilhando. Então, foi obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou. Então, isso é graça. Amor, Deus amando o homem, Deus se humilhando pelo homem, vestindo a carne humana, humilhou a si mesmo, negou a si mesmo. Deus se humilhando pelo homem, vestindo a carne humana, Deus perdoando o homem, Deus buscando a reconciliação. Isso se chama graça, isso se chama favor imerecido. A única verdadeira interpretação da palavra graça, a gente diz, a graça é o favor imerecido, então a graça é o amor de Deus, a graça é a humilhação de Deus, a graça é a redenção de Deus, é a reconciliação de Deus para com o povo, partindo de Deus. Isso é graça. Por isso que aqui, ó, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Primeira palavra que eu falei destacada aqui, redenção. O que é a palavra redenção? É um termo que ele está usando aqui, que se dava aos escravos ou aos prisioneiros, quando alguém comprava a outra pessoa, comprava ela com as dívidas dela. Ela devia para alguém, estava condenada à morte, sentenciada a alguém e comprava ela. E colocava ela em liberdade. Por isso que a palavra redimir, comprar para pôr em liberdade. Imagina o Filho de Deus comprando nós com o seu sangue para nos libertar. E essas duas palavras aqui, segundo John Stott, são fascinantes, porque o que é redenção? Redenção é perdoar, comprar e colocar em liberdade. A graça é isso. Agora, pela fé no seu sangue, isso se dá. Deus propôs para propiciação, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção, que é comprar e colocar em liberdade. Ou seja, libertar a pessoa para aquela... A palavra, segundo o John Stott, ele fala assim, que é quando diante de Deus, você só não tem condenação contra você, aquilo que ele vai começar lá no capítulo 8 de Romanos mesmo, vai ser, agora, portanto, nenhuma condenação há. Não diz que não há juízo, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que eu estou dizendo para você, se você ficar comigo até o final desse livro, vai te mudar a sua mente. Você vai aprender coisas maravilhosas do Evangelho, vai ver o que é a graça de Deus. Não é um evangelho raso, igual os outros evangelhos. Todos os evangelhos são extremamente importantes, mas esse livro é um dos mais fascinantes do mundo, mano. A mente da gente, o que a gente entende como fé, o avanço mental que a gente tem, o nível que a gente sobe, meu irmão. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Se deixar esse livro que impactou a vida de Martinho Lutero, que impactou a vida dos grandes escritores do mundo, e que impactou a minha vida, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Se você está disposto a ser inflamado, impactado, mudar a sua estrutura, a sua compreensão do significado do Evangelho, então fica aí.
Fica aí. Se você perdeu algum vídeo, volta lá atrás, lá, pega tanto o Efésios quanto o Romano, lê todo, ou assista todos. Eu faço uns vídeos pequenininhos de 50 minutos, 45 minutos. Você vai ser impactado de uma maneira gigantesca. Olha, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, acabei de falar o que é a graça, pela redenção. Comprar e pôr em liberdade. E a palavra redenção, segundo John Stott, é quando diante de Deus você é julgado, ele diz, pode ir, você está livre para ir. Aí em seguida, no versículo 21, Deus o propôs para a propiciação. A primeira palavra que aparece é redenção e a segunda é propiciação. A palavra propiciação, segundo John Stott aqui, é você pode vir. Pode vir. Você tem livre acesso para chegar até Deus. Quando que a palavra redenção, você está livre para poder ir. Não tem condenação de morte sobre você. Você está livre para ir. E a outra é você está livre para vir. Olha como Deus nos recebe. E é exatamente o que esse cara está escrevendo para os irmãos de Roma. Redenção, comprou para pôr em liberdade, perdoou os pecados, propiciação. E a palavra propiciação, ela foi cunhada, ela vem daquela ideia de quando Deus construiu a arca. Olha só, aqui nos versículos 24, 25 e 26, a gente tem aqui a figura da cruz. A graça é a cruz. Aqui Paulo está tratando sobre a cruz, sobre a crucificação. É isso que você precisa entender. Isso que, se não tinha entendido, vai entendendo agora, ó. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção. Então ele coloca a madeira vertical. Coloca a madeira vertical mesmo. E agora ele coloca a madeira horizontal, propiciação. Por que madeira? Por que propiciação? Propiciação se dá esse termo a partir daquela arca da aliança que tem os elementos lá, como maná, a vara de um pote de ouro que tinha dentro da arca. Em cima da arca você tinha a tampa dela que chamava de propiciatório, onde tinha os querubins com asas abertas e tal. E quando o sacerdote fazia o ritual, entrava no lugar santo-santo, o que se fazia com o sangue? Derramava o sangue sobre essa tampa. Agora, quem é o mediador entre Deus e o homem aqui? É lógico que esse livro aqui não é um livro voltado para simbolismo, como você vai ler no livro de Gatos, outro livro. Mas aqui ele coloca uma palavra, eu vou usar como simbolismo, como todos aqui, aqueles que estudam o livro sabem disso. Ele está dizendo que Jesus é a nossa propiciação. A palavra propiciação significa lugar que se derrama o sacrifício. Ele está lá na cruz. E lembre-se que se você ler a carta de Timóteo, vai ser que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E no propiciatório tinham todos os elementos dentro da arca, e Deus derramava o sangue do animal sacrificado sobre a tampa, sobre o mediador entre tudo aquilo que havia sido oferecido dentro, aquele que estava recebendo a oferta. Então era o homem derramando aqui sobre o propiciatório que seria recebido por Deus. Agora Deus usa o seu filho como propiciação, como mediador do sacrifício. Deus sacrificando o seu filho, Deus sacrificando o seu filho amoroso, o seu filho amado, Deus derramando e fazendo cair sobre Jesus toda a ira dele. Jesus aplaca aqui a ira dele. Deus derrama a sua ira no seu filho, derrama o sangue do seu filho sobre o madeiro, como propiciatório. Jesus é usado aqui como elemento de neutralização entre o homem e Deus. E Jesus aqui é o propiciatório, para que a ira de Deus não chegue até nós, ela cai sobre o propiciatório e não atinge diretamente os homens. Isso é propiciação. Por isso que ele coloca essas duas palavras aqui, redenção, comprou e põe liberdade, e propiciação. Pela fé, aonde? No seu sangue. Porque se dá a remissão se dava, derramava o sangue do animal sobre a tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, e aquilo era o sacrifício oferecido a Deus para perdoar o pecado de toda a nação. Agora Deus, Júlio César é o Júlio César que estudou comigo na infância, meu amigo aí, rapaz. Tô feliz, hein, Júlio? Você tá aí, hein? Depois de anos a gente se encontrar e você no caminho aí, ó, não tenho maior alegria, hein, mano? Só alegria total aí. Os irmãos continuem aí. Não sai daí não, hein? Se puder compartilhar, compartilha lá, bem, vai valer a pena. Tá bom? Ó, Deus propôs para propiciação. Então, a graça se deu gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar, a terceira palavra aqui, demonstração da sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos pela tolerância de Deus. Olha, então usou aqui redenção, propiciação e agora ele vai falar demonstração. Ele estampa o seu filho assim, expõe publicamente, demonstra a sua justiça na cruz assim. Quando Cristo estava pregado no Calvário, aquilo que ele vai escrever aqui,
aquilo que ele escreve na carta de Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 14, 13, 14 e 15, ele vai dizer que na crucificação de nosso Senhor Jesus, sim, acabou de chegar aí, na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, ele despojou principados e potestades e expôs publicamente o que Deus demonstrou. Quando Jesus estava crucificado na cruz, Deus estava demonstrando a sua justiça, estampando-se a justiça de Deus. É exatamente aqui, eu vou voltar para você entender. Agora, porém, se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a tolerância de Deus. Versículo 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tudo isso se deu para Deus demonstrar a justiça dele. A crucificação, quando o Cristo de Deus, o Filho de Deus estava estampado na cruz, lá de braços abertos, Deus estava demonstrando a justiça dele. Ele já havia dito, olha, vinde a mim, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus está demonstrando a sua justiça através de Jesus Cristo. Eu estou correndo aqui que eu vou acabar, minhas lives não pode ficar muito grande não, que vocês vão ter que acompanhar sempre, tá bom? Versículo 27 em diante. Onde, pois, agora ele vai virar-se em direção àqueles que dizia, segundo João Batista, eu já falei aqui, no capítulo número 3, temos por pai Abraão. Aí João Batista, olha, vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou como eles disseram ao próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz aos judeus que eu havia ouvido ele e crido nele. Ele falou assim, permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem, vós verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles olham para Jesus e falam, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, o escravo não fica para sempre, mas o filho sim. O Filho de Deus liberta a gente, é um conceito de liberdade elevadíssimo. Agora, Deus propõe a sua justiça sem a lei, mas tem o testemunho da lei. É verdade que a cruz significa a lei. A cruz é isso aqui. Como eu falei dos dois elementos aqui. A demonstração, o Filho de Deus, a redenção e a propiciação. A cruz são 10 mandamentos que se tem. 4 mandamentos significa a madeira vertical, que liga Deus com a terra, reconciliando o céu com a terra. Que é exatamente os 4 mandamentos. Você pode ir lá, os 4 mandamentos, lá está voltado. Ó, não terá outro Deus além de ti. Não tomará o nome do seu Deus em vão. São os 4 mandamentos voltados a Deus. Quando você vê a madeira horizontal, são 6 mandamentos. Não honra o pai e a mãe, voltado de homem para homem. Não mate, não roube, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. São 6 mandamentos voltados. Então a cruz, o filho, segundo Paulo, na interpretação disso aí, em Gálatas, diz que ele se fez maldito por nós. Ele se tornou, falando o tempo todo do evangelho com diversas dimensões de interpretações, que ele se tornou maldito, porque escrito estava na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Filho de Deus se pendurou nos 10 mandamentos na cruz e se tornou maldito por mim e por você. E aí ele vai dizer, onde pois está a vanglória? Porque os judeus diziam, temos Abraão por pai. Tinha esse conceito de que não precisava de arrependimento, né? Ele vai, é excluída. Porque ele disse bem claro que todos pecaram. E todos foram destituídos. Por qual princípio? Não da obediência à lei, mas pelo princípio da fé. Onde está, pois, a vanglória? A vanglória é destruída. Por qual princípio? Da lei? Não. Mas pelo princípio da fé. Daquele que crê nessa justiça sem que parta dele fazer qualquer coisa. Sem que ele tenha que ficar fazendo cerimônia. Simplesmente ele está livre para sair e entrar na presença de Deus. É como se dará na escatologia. Aqueles que vão morar do lado de dentro da cidade de Jerusalém e os que vão morar de fora. Eu vou ter livre acesso, irmão. Pode saber disso. Se você estiver lá no céu, hoje é difícil de entender isso, mas eu vou entrar na cidade, vou passar para o lado de fora da cidade, eu não vou ter problema para ficar. Anjo, Jesus sentado lá no trono, eu não vou ter problema com isso. Não tem problema. Se você ainda não entende isso, um dia você vai entender.
Onde está a vanglória? É excluída. Por qual princípio? No da obediência à lei? Não. Se você estiver acompanhando comigo aí, você vai ver, né, que eu estou em 25, capítulo 3, versículo 27 de Romanos. Mas pelo princípio da fé. Versículo 28, aquilo que ele falou até agora. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Acabou, irmão. Tem dúvida disso? Deus é Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, certamente. Certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé em circuncisão, anulamos, pois, a lei? Pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Eu quero que você entenda aqui, meu irmão. A minha live já está chegando no final. Na terça-feira que vem, permitindo Deus, é verdade que eu estou com vontade de encerrar minha série de fazer live, que às vezes eu não tenho muito tempo. Mas está sendo um sacrifício para poder deixar também esse legado para alguns irmãos que quiserem aprender alguma coisa nova. Quiser pegar as coisas em algum lugar, que Deus lhe permita, né? Então, por isso estou fazendo esse sacrifício. Mas aí, guarda essa palavra aí. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe ele, tá bom? Olha, a dona Selma acabou de compartilhar. A pastora Sônia lá do Rio de Janeiro compartilhou. Outros irmãos, quem compartilhou, não sei mais quem compartilhou aí não, tá? É que aparece aqui uma tarjeta que foi compartilhada, mas não sei nem se é no Facebook, aqui ou em outra página. Agradeço aí, ó. Pastor Maurício, meu amigo Júlio César, irmã Selma, Regiane Amorim, Regiane tá aí com a gente, Tiago Lima, Tiago Bittencourt, Diácono Adeilson, sua esposa Mamide, meu amigo Aziel, a Mary lá do Cocaia, agora o Manuel que tá chegando pro lado de lá, só gente maravilhosa. Minha sogra Marilda, lá no Rio de Janeiro, meu cunhado Pastor Leandro, minha cunhada Maria Rosa, família Pastor Marcos Cândido, gente maravilhosa, tá bom? Eu quero orar com você para encerrar. Deus abençoe, Manselma, satisfação para você. Ore comigo, ore. Pai, obrigado por sua graça, seu favor, que na próxima semana a gente possa ter mais um período de comunhão através dessa live, que possamos ensinar a sua palavra de uma maneira simples, clara e objetiva, assim, que os irmãos possam avançar nos seus propósitos espirituais. Dá saúde, livra de todo engano, de toda obra do diabo, proteja os teus servos, Senhor. Peço que o Senhor entre com sua provisão nas suas necessidades, ilumine sua mente, o coração estiver angustiado, dê paz, Pai. Eu peço sua bênção, no nome de Jesus. Amém. Pastor Maurício, obrigado por compartilhar essa live aí, tá? Deus abençoe o senhor. Satisfação aí, tá? O senhor, a Fran aí também. A Fran também, hoje o senhor tem a sua esposa, a Fran, tem o Gustavo e a esposa dele, a Franciela, também entrou aí, hein? Gente boa, hein? Já chegou mandando aquele like aí, ó. Vou fazer o seguinte, eu tenho 1 minuto para encerrar, mas eu gostaria que você que tá aí ainda, mande pelo menos 3 corações, hein? Faz subir aquele coração aí, você que tá me ouvindo agora. 3 coraçãozinhos assim, 3 coração de Trindade. Igreja Bíblica Santíssima Trindade. Em nome do Pai. Olha, a Mary acabou de chegar. Ô, Mary, tá aí. Quero aqueles 3 coração agora, hein, Mary? 3 coração, 3 coração. Não é joinha, não, é coração. É o coração. Tá bom? Ó, tá chegando aí. Olha só, a irmã Selma mandando aí, ó. A Mary mandando. Olha, mandando joia. Olha uma galera boa. Olha, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Vou encerrando por aqui, hein? Mas eu gostaria que você mandasse esse coração aí, ó. Tá bom? Meus irmãos, na próxima terça-feira a gente vai falar sobre o evangelho que foi revelado a Abraão. A gente vai tratar no capítulo 4 de Romanos aqui. É um assunto fantástico também, maravilhoso. Então, se você puder, eu vou deixar até a descrição lá naquela salinha lá, notificando que eu vou entrar na sala. Os irmãos que quiserem crescer aí, vai ser maravilhoso, hein? Deus abençoe. Ó, fico por aqui. Satisfação total. Deus abençoe. Grande abraço. E agora eu tô com um estilo novo. Esses dias eu tô mudando. Tô saindo do terno e gravata, tô vestindo uma roupa mais social, mas daqui a pouco eu volto de novo. Daqui a pouco, quando o barbeiro voltar a funcionar, eu vou fazer a barba. É brincadeira, é que eu não quis fazer mesmo, não. Tô deixando crescer. Deus abençoe a todos, pastor Acácio, presbítero Alexandre, pastor Maurício, pastor Manuel, Manicinha, Magda, essa galera aí, Diácono Valdenir, pessoal que está trabalhando na área da saúde, essa galera toda aí, que Deus ilumine poderosamente. Tá bom? Fui. Foi bom demais. Chegou o fim aqui. Grande abraço.